milagre da noite. Um ritual noturno que, sem sombra de dúvidas, vai mudar a sua vida. E é muito mais importante do que o milagre da manhã, tá, gente? O milagre da manhã se popularizou e foi algo que mudou completamente minha vida. Foi de fato acordar mais cedo porque eu era barbeiro e era o horário que eu tinha. Toda essa prática mudou muito minha vida. Porém, tem algo que foi o que sustentou o meu milagre da manhã e que muito pouca gente fala. Eu não sei se eu já escutei alguém falando em relação ao milagre da noite. Por quê? O que faz muitas pessoas não conseguirem se manter constantes em novos hábitos na sua vida, em novos horários? Porque elas não fazem o milagre da noite. É uma falta de organização gigantesca onde você não consegue dormir o quanto antes, organizar o ambiente para o preparo. E você também não consegue saber o que você vai fazer. Muitas pessoas falam, né? Eu não sei o que eu faço quando eu acordo. Sim. É que o grande ponto, e aí trazendo para vocês, o milagre da noite, ele é o que sem sombra de dúvida vai tirar você do limbo. O que é esse limbo? É a vida no automático que você está vivendo e que você não quer mais viver. E você não quer mais viver, só que o que você faz? Você vive repetidamente os mesmos dias. Ontem, a gente está gravando esse vídeo aqui na segunda, ontem era domingo. E domingo, quando eu era barbeiro, era um dia muito ruim. Porque segunda eu voltava para trabalhar. E para mim, domingo, há quase 6 anos que vai fazer desde que eu me demiti da barbearia, são dias exatamente iguais como todos os outros. São dias que eu gosto de viver. Só que eu só consegui estar nesse lugar que eu consegui sair do limbo. Por quê? Porque eu tive uma organização. Desde um horário de dormir correto até o que eu vou fazer quando eu acordar para mudar de fato a minha vida. Porque se eu fosse seguir fazendo as mesmas coisas, era chegar no sábado, aí sei lá, sai, come errado, acorda tarde, não cuida da saúde, não cuida do seu desenvolvimento, não faz nada que vá me tirar daquele lugar onde eu tô, porque não adianta você reclamar que você não gosta da vida que você tem se você não faz nada diferente para mudar essa sua vida. E se você chegou nessa parte do vídeo, curte, se inscreve, comenta, nem que seja um coraçãozinho. E dá um like aqui pra gente. Ajuda a gente a crescer esse canal que é tão... Nossa, a gente quer muito isso. E pra continuar, gente, o que a gente gosta e que mudou realmente a nossa vida foi começar a preparar o nosso dia seguinte para... E aí a gente vai construindo esse milagre da noite. Eu acho que a gente pode até dar um passo atrás, amor, e tu pode falar em relação à criação do personagem. O personagem que de fato é uma pessoa que experimenta, é um experimentalista, e que traz isso como algo importante. Essa mudança de autoimagem em relação à rotina à noite. Exatamente. O que a gente tem que ter de ponto principal quando a gente quer mudar alguma vida, quando a gente quer sair do limbo? Tem vídeo no canal falando sobre limbo. Se você não sabe o que é, procura. Aqui a gente vai colocar em algum lugar. E Vamos. não sei como faz. A gente não sabe como faz, mas eu gosto da ideia. Eu sempre quis. Eu já vou colocar. O personagem, ele é easy, entendeu? Eu tô já falando que a gente vai colocar. Tá, mas vamos colocar. Tá, a gente vai descobrir como. Vamos até colocar aqui, ó. Tá. Vou colocar. Pode continuar. Colocar vídeo do personagem, do limbo, no caso. Pronto. No milagre da noite. Isso. E a gente começou a construir esse personagem que alcança os nossos objetivos. E quando a gente começou a olhar para os nossos objetivos, porque olhar para os objetivos e criar uma pessoa que chega nesses objetivos. Porque nós nunca conseguimos alcançar um objetivo que a gente não tem na nossa vida sendo a mesma pessoa. A gente, sendo nós mesmos, a gente conseguiu o que a gente tem na nossa vida agora. Então, se a gente deseja outra coisa, a gente precisa se tornar outra pessoa. Não é sobre atrair, é sobre transformar, se tornar. Eu acredito que um ponto legal de trazer é que isso se deu muito para quem acompanha o nosso canal há algum tempo. A gente tem alguns vídeos que a gente fala da vida extraordinariamente comum. Eu acredito que, de fato, a gente já alcançou a vida dos sonhos. A gente já tem uma vida maravilhosa. O que faz a gente querer mais, experimentar mais coisas?
é porque a gente busca a nossa realização pessoal. O experimentalista ele é exatamente isso, alguém que vai experimentando a vida, alguém que usa a vida como laboratório e vai de fato trazendo ideias novas. E o milagre da noite é o que faz nós sairmos deste lugar que nós estamos para ir para um novo lugar. Porque eu particularmente gosto muito de fato de ver um filme à noite, adoro ver filme, adoro ver série, adoro fazer esses movimentos. Mas eu entendia que isso me atrapalhava muito, porque eu acabava dormindo mais tarde, a gente acabava dormindo mais tarde. Eu gosto também de ver muito jogo durante a semana à noite. Eu percebi que essas práticas me atrapalhavam para eu começar o dia posterior, e o dia posterior ele não saía como eu gostaria, porque eu já não tinha a mesma disposição, porque eu dormia fora de um horário. Então, tem uma série de coisas que você precisa entender. O milagre da noite, ele pode ser o ponto mais importante para você começar a mudar a sua vida, porque é ele que vai te dar clareza, é ele que vai te dar paz para começar o seu próximo dia. E aí acho que esse é um ponto que tu pode trazer, que eu acho que o ponto máximo que foi, assim, acho que foi uma das maiores viradas para nós foi de fato como a gente vai dormir em relação à casa. Isso, até porque o que acontece, tá, gente? Principalmente se você está dentro de um relacionamento, de um casamento, muitas vezes vocês vão ter rotinas que vocês precisam conciliar um com o outro, porque muitas vezes é o momento que vocês têm ali. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito matinal. Eu sempre acordei muito cedo, eu sempre dormi muito, muito cedo. E quando a gente voltou no nosso relacionamento, a gente começou a dormir mais tarde, porque ele sempre foi mais vespertino. Então eu me esforçava um pouco mais pra ficar mais acordada com ele. E um pouco mais, gente, é tipo 9h30, 10 horas, porque eu não consigo. É muito raro eu dormir depois das 10. É tipo, eu tenho que estar, sei lá, tomado café 5 horas da tarde. E até que. Mas eu nunca falei absolutamente nada pra ele em relação a isso. Foi muito natural a vontade dele de buscar essa mudança na vida dele, na rotina dele. E isso veio muito por conta dos nossos objetivos. Porque a gente tem um filho pequeno, a gente tem que trabalhar. O nosso filho ele não vai para a escola agora, ele tem 2 anos. A gente quer ao máximo cuidar dele. Então, se a gente escolheu isso para nossa vida, a gente precisa preparar o ambiente para que a gente consiga dar conta disso. Ou seja, como que a gente acordaria de madrugada ou muito mais cedo do que o nosso filho para trabalhar, sendo que a gente foi dormir tarde? E depois, como que a gente cuidaria dele com sono? Vivendo na base da cafeína? Não é isso que a gente deseja para nossa vida, por conta de ser saudável, enfim. Então, a gente precisou passar por esse questionamento, passar por esse experimento de que a gente foi dormir tarde algumas vezes, a gente estava acordando 8 horas junto com o Vicente, a gente A gente tava... não tinha despertador de fato para Isso, a gente acordar, e abria nem o olho e a era hora isso. que ele Às vezes 6 acordasse. da manhã, às vezes antes dele, às vezes depois, às vezes com ele. E aí a gente falou, não, a gente tem que dar um jeito nisso pra gente conseguir atingir determinado objetivo. E isso é muito importante. Olha a clareza. Só que a gente só consegue ter clareza quando a gente aceita aquele E objetivo. um ponto importante é que esse objetivo, ele não é uma questão de objetivo no sentido, nós vamos fazer isso só para alcançar isso. É sobre quem a gente quer se tornar. Isso faz parte de fato da nossa identidade. Então, quando eu acordei mais de 1 ano, às 5 horas da manhã, todos os dias de segunda a segunda. Quando foi que eu parei? Foi quando eu comecei a me perder no meu horário da noite. Quando eu parei de ter o olhar de, eu vou acordar, vou ir dormir esse horário, de ter essa prática de dormir no mesmo horário para poder acordar no mesmo horário. E aí que começou a acontecer, eu comecei a ficar muito cansado, eu já não tinha mais a necessidade de acordar cedo, por quê? Porque eu já tinha saído da barbearia, eu já tinha liberdade de tempo em relação a isso, eu já estava mudando de nicho de mercado, também não estava mais trabalhando com hábitos, rotina, só que sem sombra de dúvida foi a pior decisão que eu tomei. Porque o desdobramento de não ter a constância, isso não é sobre acordar às 5 da manhã, sobre acordar às 4 da manhã, é sobre você ter um tempo para você antes do dia começar. O tempo de você fazer de fato as suas coisas. E também você preparar a sua noite
sem sombra de dúvida. E aí tem várias práticas aqui. A gente vai trazer a questão... A gente vai trazer 3 práticas que a gente adotou, mas são várias práticas que a gente consolidou na nossa noite. Então, só para pincelar, para vocês ficarem curiosos, se vocês quiserem, comenta aqui mais práticas. A gente pode fazer um vídeo mais intenso sobre isso, tá? As práticas que a gente adotou. Acho que a primeira que mudou muito Sim. foi arrumar a casa. Depois que eu me tornei mãe, chega 9 horas da noite, eu tô acabada. Tipo, eu dou a janta pro Vicente, eu quero só botar ele pra dormir e ficar vegetando. E a gente começou a colocar no nosso ritual do Milagre da Noite, após o jantar, todas as pessoas da casa começam a se movimentar para organizar a casa para o dia seguinte. Então, aí, nesse momento, depois do jantar, um vai lavar a louça, o Vicente vai guardar os brinquedos, a gente ensina ele a fazer isso, a levar os brinquedos que ele quer para cama, aí a gente faz... Varre a casa. Na casa, às vezes passa um paninho, a Deixa gente tira todas as coisas que ficaram fora do por lugar. cima, a gente guarda tudo. Porque no dia seguinte, a gente acorda, tem os gatos, porque a gente tem as caixinhas de areia. Talvez o chão esteja um pouco sujo, mas nem compara Com como estava antes em relação a ao acordar. dia. E aí essa questão de ser experimentalista que é incrível. Quando você tem essa mentalidade de experimentar, você vai tendo feedback em relação às coisas que você está fazendo. Durante muito tempo, a gente estava começando o dia arrumando a casa. Então a gente acordava e tudo mais, a gente via a casa, a gente falou, nossa, não vamos passar o dia com a casa desorganizada. A gente acordava, a primeira coisa que a gente fazia era dar uma organizada na casa. E pensa, a hora que a gente acorda é a hora que a gente mais tem energia, ideias, vontade de fazer acontecer. E a gente desenvolvia tudo ali na hora. Além de arrumar a casa, é já organizar de fato a roupa que você vai usar no próximo dia quando você acordar, já deixar separado exatamente, tá? Eu não vou gastar nem energia amanhã de manhã para quando eu acordar, eu já saber exatamente, tá separada aqui minha roupinha, só vou acordar, vou tomar um banho e vou me vestir. Por isso que o Steve Jobs, ele usava sempre a mesma roupa, porque ele falava que ele poupava essa energia para focar nas ideias que realmente importam. E Isso tá fazendo muito sentido para mim. Sim, amor, ele tirou praticamente todas as roupas do guarda-roupa dele. Eu tô com o básico e tô pensando ainda nisso. Eu acabou de falar do Steve Jobs. Talvez eu precise da mesma roupa todo dia. Eu pensei nisso, mas nossa, mulher é complicada a crença. Mas eu gosto de colocar roupas diferentes, gente. Fazer o quê? Eu posso otimizar isso de alguma forma. Enfim, outra coisa que eu acho muito importante, que é o que a gente faz, a gente sempre fala, o que a gente vai fazer amanhã? Ou seja, a gente já organiza o que vai ser feito no dia seguinte, para que a gente não gaste tempo no dia seguinte fazendo as coisas, pensando no que a gente vai fazer, sentar ali para trabalhar, o que eu vou fazer? Então, muitas vezes a gente, eu falo, amor, o que a gente tem para fazer amanhã? Por exemplo, a gente hoje tinha que gravar o YouTube. Então, a gente acordou, se arrumou e estamos aqui gravando no YouTube. E o nosso milagre da noite, a gente foi saindo das telas, é isso aí só pra gente fechar, e a gente aproveitou esse tempo final do dia, que não é uma coisa que a gente vai colocar na prática diária, mas foi uma sazonalidade que foi, como a gente já tinha arrumado a casa, a gente já tinha feito todas as coisas, a gente já foi saindo das telas e já organizou todos os roteiros para quando a gente acordasse, a gente só se preocupasse única e exclusivamente em gravar. A gente fez um bloco de sono, mas isso não é papo para esse vídeo aqui. Mas é isso aí. Espero que esse vídeo tenha agregado vocês e que faça um milagre e depois venham aqui contar nesse vídeo que realmente mudou a sua manhã seguinte. Beijo. Vai mudar a sua manhã seguinte. Tchau. Valeu.